Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos começando mais um programa Siga o Seu Exemplo, o programa que fala da vida de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E nós iremos falar hoje da vida e dos milagres de nossa querida Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, essa santa tão querida, né? Franciscana, uma santa franciscana, é, e tão querida de todos nós. Muito bem, antes de começarmos a falar da vida dos santos, da vida de Santa Clara, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. O nosso canal se chama TV Maior Católica Apostólica Romana. Inscreva-se no nosso canal, você estará nos ajudando a evangelizar. E também aperte lá o sininho, né? Aperte o sininho para que você receba todas as informações, todas as vezes que nós postarmos algum vídeo ou iniciarmos alguma transmissão ao vivo. Dê também o seu like, dê também o seu gostei, que é uma forma muito boa de você nos ajudar, tá certo? Muito obrigado por isso, contamos com você, tá bom? Inscreva-se no canal, o canal está crescendo, viu? Bastante gente se inscrevendo, graças a Deus. Bom, vamos começar a falar então da nossa querida Clara de Assis, Santa Clara. Como nós já falamos anteriormente, ela recebeu esse nome porque a mãe dela recebeu de Deus uma, uma informação, vamos dizer assim, de que ela teria uma filha que seria luz para o mundo, que seria luz para o mundo todo. E por isso ela recebeu o nome de Clara. E a gente vê que realmente a vida dela foi iluminada. E até na bula de canonização de Clara, né, a bula de canonização de Santa Clara, a gente vê o seguinte, que o Papa Alexandre IV, ele diz o seguinte, vou até ler aqui o elogio que ele colocou na bula de canonização de Santa Clara. Olha que coisa bonita. Quão vívida é a força dessa luz, e quão forte é a claridade dessa fonte luminosa. Na verdade, esta luz estava fechada no esconderijo da vida de clausura, é isso que ele estava falando, né? E fora irradiava esplendores luminosos. Recolhia-se em um pequeno monastério e fora se expandia por todo o vasto mundo. Guardava-se dentro, se difundia fora. Clara, de fato, se escondia, mas sua vida se revelava a todos. Clara calava, mas sua fama gritava. Olha só que bonito o que o Papa Alexandre IV escreveu na sua bula de canonização. Então, realmente, ela resplandecia, ela iluminava, ela era uma pessoa iluminada de fato, não é? É muito bacana isso. Muito bom. Você sabia, eu acredito, muita gente sabe, mas muita gente não sabe que Santa Clara ela é a padroeira da televisão. Sabia disso? Padroeira da televisão? Santa Clara, padroeira da televisão. Olha só que bacana. Bom, no tempo dela, né, no tempo de Clara, os meios de comunicação mais modernos eram os púlpitos das igrejas, né, as praças públicas, onde as pessoas faziam seus discursos, os políticos,
não é? Até os religiosos, mas principalmente os púlpitos das igrejas. E as canções também dos trovadores, que contavam histórias através da música. Os jornais sequer existiam nessa época, nem jornal não existia. E se a gente considerar que é mais ou menos em 1930 que os televisores começaram a ser usados pela população, ainda assim de uma forma muito vagarosa, não é? Então, Santa Clara nasceu quase 750 anos antes da televisão. Como é que pode ela ser padroeira da televisão? Bom, mas ela foi coroada com a graça da santidade em Jesus Cristo e com a sua vida iluminada, né? Ela é um exemplo, né? Siga o seu exemplo, o nome do nosso programa, um exemplo que ultrapassa séculos e gerações. E por isso mesmo, quando a televisão surgiu, alguém se lembrou dela, da sua história e de alguma curiosidade da sua biografia, que nós vamos contar agora. Bom, é sempre bom para o cristão e para o povo cristão, isso a igreja sempre pensou e pensa assim, relacionar a vida com a fé. Não deixar as coisas que acontecem no mundo simplesmente separadas da fé, mas fazer um relacionamento, né? Uma relação da vida com a fé. E quando surgiu a televisão, foi necessário encontrar uma nova padroeira para essa tecnologia que nascia. Na realidade, ela acabou sendo até padroeira não só da televisão, mas das comunicações. Mas vamos lá. Em 1958, o Papa Pio XII proclamou Santa Clara padroeira da televisão e de todas as pessoas que trabalham com esse meio de comunicação. Bom, mas por quê? Qual foi o fato extraordinário da vida de Santa Clara que levou o Papa Pio XII a colocá-la nesse posto, entre aspas, né, de padroeira da televisão? Bom, a história nos conta o seguinte, que no Natal de 1253, um ano antes da morte de Clara, ela morreu em 1254, ela já estava acamada, ela estava doente, muito doente. E ela queria participar muito da missa na igreja de São Francisco, a missa de Natal. E ela não tinha condições físicas para sair. São Francisco já havia morrido. A igreja de São Francisco é a igreja onde São Francisco militou a vida toda, né? E ela queria assistir à missa de Natal lá, mas não podia. Ela estava realmente muito doente, muito acamada. Bom, em oração profunda, porque ela era de oração, ela clamou ao Senhor que permitisse ela viver aquela missa de Natal que ela tanto queria. Então, de acordo com o testemunho dela mesma e de todas as suas irmãs que participaram dessa missa de Natal, que foram até a igreja de São Francisco para participar dessa missa de Natal, o milagre aconteceu. Em seu quarto, na cama, Clara viu e ouviu a missa completa e até pôde comungar. A missa foi projetada na parede do seu quartinho, daquele quarto humilde onde ela estava deitada e acamada. Foi projetada inteira a missa com som e tudo, né? E ela mesma diz assim, olha só o que ela diz, isso são frases dela.
escutei, por graça do Senhor, toda a solenidade celebrada essa noite na igreja de São Francisco, e lá estive presente, recebendo até a Santa Comunhão. Agradecei comigo a nosso Senhor Jesus Cristo por tal graça a mim concedida. Olha só, por ter visto essa transmissão da missa no seu próprio leito, Clara é agora chamada padroeira da televisão. Olha que coisa bonita, não? Então, ela assistiu uma missa televisionada, como nós podemos fazer isso hoje em dia, né? Até pela internet, etc. Já naquela época, em 1253, 750 anos, 7 séculos e meio antes da televisão ser inventada. Muito bom. Então, é uma pena, né, que hoje em dia, pela televisão, tanta coisa ruim, tanta coisa desnecessária, tantas baixarias, tanto mal vem através das ondas da televisão. Lógico, vem também coisas boas. Nós temos os canais católicos, os canais religiosos, nós temos também programas que divertem, programas que informam, programas que educam. Temos tudo isso. Mas, infelizmente, também tem muita porcaria que entra nas nossas casas através da televisão. Cabe a nós separarmos o joio do trigo, né? E deixar entrar na nossa casa só aquilo que é bom. E desligar a televisão quando for necessário. Desligar a televisão, desligar a internet, mudar de canal, né? Quando a coisa não estiver muito boa. Esse foi um dos milagres, então, de Santa Clara, que realmente acabou fazendo com que ela se tornasse, né, que ela se tornasse a padroeira da televisão. Muito bom. Mais uma coisa que seria bastante interessante a gente conhecer, a gente saber, né? Que quando você quer que não chova, quando você não quer que a tempestade aconteça, na sua tempestade mesmo, tempestade física, de chuvas, raios, trovões, as pessoas falam que vão dar um cesto de ovos ou alguns ovos para Santa Clara. De onde surgiu isso? De onde surgiu isso? Na época de Santa Clara, houve uma tempestade incrível, uma tempestade enorme, uma tempestade muito forte. E essa tempestade, as pessoas começaram a sair de casa e a fugir de casa, porque a água começou a subir, realmente começou a transbordar, ou a coisa começou a ficar feia, e as pessoas se refugiaram, muitas famílias largaram suas casas e se refugiaram no convento de Santa Clara. Foram para lá para fugir da tempestade. E é lógico, né? A pessoa fugindo, saindo de casa, fugindo da tempestade, ela não tinha como levar muitas coisas lá para o convento. Então levaram, por exemplo, os animais pequenos, como, por exemplo, as galinhas. Era muito comum, todo mundo criava galinha para ter os seus ovos e também a própria carne da galinha, né? E levaram as galinhas para fugir também da tempestade. E o convento ficou cheio de gente, né? Não só cheio de gente, mas cheio também de galinha, de pato, de pata, não, bichos pequenos, que as pessoas criavam e levavam para lá. Muito bom. Santa Clara, então, com pena daquele povo, rezou e pediu que o Senhor cessasse aquela tempestade. E ela rezou e rezou junto com aquele povo, pedindo que a tempestade parasse para que as pessoas pudessem
voltar às suas casas. Imediatamente a tempestade parou. A tempestade parou. Parou de chover imediatamente. Bom, o que as pessoas fizeram para agradecer Santa Clara? Pegaram os ovos que as galinhas tinham botado e deram vários cestos de ovos para o convento, por agradecimento. Bom, daí surgiu o costume, principalmente das noivas que vão se casar e tem uma previsão do tempo que vai ter chuva naquele dia do casamento, elas oferecem ovos para algum convento das Clarissas. Não é? Então a pessoa leva ovos para o convento das Clarissas. Esses ovos são distribuídos também para quem necessita. Então, além disso, é uma maneira de você exercer a caridade, da pessoa exercer a caridade. Mas o que é bacana, assim, é que as pessoas levam esses ovos até o convento das Clarissas, pensando nesse milagre de Santa Clara, que ela realmente fez esse milagre de parar com a tempestade. Isso não é incomum, é bíblico, inclusive. O próprio Jesus, no barco, a gente sabe disso, junto com os apóstolos, ele dormiu, aconteceu aquela tempestade, os apóstolos ficaram apavorados, com medo de se afogarem, com medo que o barco virasse, e foram acordar Jesus, né? Ele estava dormindo, foram acordar Jesus, e Jesus, na hora, acalmou a tempestade parou. Então, quem é esse que até os ventos obedecem, né? Está escrito na palavra de Deus. Também o profeta Elias, ele também ora ao Senhor durante uma tempestade. Ele rezou para que parasse de chover, porque existia uma chuva constante. Ele orou para que parasse de chover. A chuva parou e ficou sem chover na região durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. E aí o profeta rezou novamente pedindo chuva e a chuva aconteceu. Bom, para a gente ter uma ideia com relação aos ovos de Santa Clara, para acalmar as tempestades, na última Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu aqui no Brasil, o Papa Francisco, sabendo da previsão do tempo, que haveria chuva no dia em que ele se reuniria com os jovens em campo aberto, né, ao ar livre, ele mandou levar até um convento das Clarissas uma cesta de ovos pedindo a intercessão de Santa Clara. Apesar da previsão do tempo, da meteorologia dizer que naquele dia choveria, sabe o que aconteceu? Não choveu. Pois é, Santa Clara dos Milagres. Santa Clara ajudou, Santa Clara protegeu e nada aconteceu. Realmente muito bonito, né? Muito bonito, muito bacana essa situação, né? Porque Santa Clara, ela se preocupava com as pessoas também, se preocupava com as pessoas, né? E por isso rezou para que a chuva parasse. Bom, vamos fazer então a nossa oração pedindo a intercessão de Santa Clara, a padroeira da televisão. Veja bem, olha só, padroeira da televisão, padroeira da comunicação. Vamos orar então.
nossa querida Santa Clara, nós queremos hoje pedir a sua intercessão junto a Jesus, porque é Ele que faz os milagres. Ele faz esses milagres através da intercessão dos santos, nós sabemos disso, mas Ele é o autor da graça. E você, Santa Clara, sempre soube disso. E nunca pegou para si o mérito de qualquer milagre ou de qualquer oração que fizesse. Sempre deu o mérito a quem tem, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só Ele, e só Ele. E a senhora Santa Clara sempre soube disso. E nós pedimos que peça a Jesus que toque no coração das pessoas que têm a responsabilidade de fazer as transmissões, tanto de televisão quanto de internet, que as pessoas tenham consciência de que elas estão tocando em outras pessoas e talvez prejudicando a educação, a formação de crianças, de jovens, que elas também estão fazendo que outras pessoas pequem em função das suas transmissões, em função do mal que elas estão fazendo através desses meios de comunicação que são tão abençoados, que podem trazer tantas coisas boas, que podem trazer cultura, que podem trazer educação, que podem trazer a religião, que podem trazer a fé, incutir a fé nas crianças. Graças a Deus, muita gente faz isso e nós pedimos, Santa Clara, que você, como padroeira da televisão, abençoe essas pessoas que evangelizam, que educam, que trazem coisas boas. Abençoe a essas emissoras que são positivas, que trazem coisas positivas para o mundo. Toca também em todas as famílias para que possam saber a hora de mudar de canal. Para que possam também não policiar no mau sentido, mas policiar no bom sentido, para que coisas ruins que vêm através dos meios de comunicação não cheguem nos nossos filhos. Que esses pais saibam dizer não em determinadas horas. Que esses pais saibam desligar a televisão. Que esses pais saibam pegar o celular, bloquear o celular, bloquear as coisas ruins que podem chegar até os seus filhos. Abençoa nossos lares. Santa Clara, nós te pedimos também pelos nossos agricultores. O Brasil precisa, aliás, são poucas as coisas boas que o Brasil produz com eficiência, e uma delas é o agronegócio. E nós pedimos a bênção das chuvas na hora certa, a bênção do sol na hora certa, para todas as pessoas que plantam, para que possam colher o fruto que vem na mesa de cada um de nós.
Mesmo que você, meu irmão, você, minha irmã, não viva no campo, viva nas cidades, peça a bênção para os alimentos que são produzidos, porque o que vem na sua mesa depende do tempo. Depende do tempo. Depende daqueles que plantam, daqueles que colhem. Santa Clara, dê ao Brasil e dê ao mundo, porque muitas pessoas passam fome no nosso país e no mundo inteiro. E não é para acontecer isso. Os bens produzidos pela agricultura são suficientes para saciar a fome de todos. Por favor, Santa Clara, ajude-nos a produzir mais, a produzir melhor e a dividir, a partilhar também de uma forma melhor. Que os governos saibam distribuir as riquezas produzidas para que o povo possa viver melhor. Que nós tenhamos o pão de cada dia, que nós tenhamos o alimento de cada dia, que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida com fartura, porque essa é a vontade perfeita de Deus. Muito obrigado, Santa Clara, porque você está tocando agora em pessoas que estão pedindo pela sua colheita, estão pedindo também pela sua casa, pelo alimento. Muito obrigado, porque a senhora toca agora em todas as pessoas que estão em oração. O Senhor Jesus está tocando por intercessão de Santa Clara de Assis. Muito obrigado, Santa Clara. Muito obrigado por esse momento de oração, por esse momento de encontro com Deus. Continuemos então em oração. Santa Clara caminhava tão serena ao luar, levava no coração o desejo de amar. Deixou suas riquezas por um sonho a seguir. Nos pobres via Cristo, sentindo seu sentir. Em Francisco encontrou um amigo e um irmão. Renunciaram ao mundo por amor e oração. Sem ouro ou coroa, escolhendo a humildade. Em cada gesto seu, revelava a verdade. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu. Com a fé que brilha forte, nada se perdeu. A cidade agradecida viu seu brilho no altar. Com o coração em Deus, nada pode abalar. No silêncio ouvia o céu a chamar. Santa Clara, um farol sempre a iluminar. Cumprindo seu chamado, a graça foi infinita. Na sua simplicidade, será sempre bendita. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu.
que brilha forte, nada se perdeu. A cidade agradecida